Shalom, boa tarde, paz. Que todos estejam bem. Eu me chamo Larissa, eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Esse ministério que é comprometido com a verdade, como a pastora estava falando há pouco. E nós estamos aqui para mais uma quinta-feira de vitória. Glória a Deus que o Senhor tem nos preparado para esse tempo, né? E Ele tem nos permitido utilizar dessas ferramentas, que é a internet, que é o Zoom, para que a gente possa estar aqui reunidos, porque essa quinta-feira eu costumo dizer que é a quinta-feira onde a gente nos reúne, né? Onde a gente se reúne para ajustar a nossa armadura, né? Para passar um unguento nas nossas feridas, para que a gente ouça as instruções do nosso general e para que a gente volte para a batalha. Né? Nós aqui dentro do Tropa, nós escutamos as instruções para batalhar lá, que lá, o reino lá fora, é o nosso campo de batalha. Então, aqui nós nos reunimos para que a gente possa nos fortalecer para essa batalha, amém? Durante a ministração, eu também vou orar, mas eu vou pedir para o pastor Rony iniciar a oração para a gente, para iniciar a ministração. Pode ser, pastor? Amém. Pai, nós te agradecemos, te damos graças, louvamos o teu nome. Pai, te agradecemos pela tua palavra, pela tua bondade, pela manifestação da tua sabedoria neste tempo, em nos revelar as preciosidades da eternidade. Peço, Pai, nesse instante que teu Espírito Santo ele possa inundar o nosso coração, a nossa mente, levar cativos nossos pensamentos ao Senhor. Que a gente tenha, Pai, clareza e discernimento da tua palavra, da tua vontade para este tempo. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos revelado a tua vontade neste tempo. O que o Senhor deseja que vivamos, Pai. Nós te agradecemos. Peço também, Pai, que a tua palavra esteja nesta tarde na boca da Larissa. Que o Senhor possa usar a tua filha para comunicar as tuas riquezas celestiais, Pai. Desde já eu te peço, Pai, que nada venha atrapalhar o cumprimento daquilo que o Senhor já estabeleceu na eternidade, que é o compartilhar da tua palavra nesta tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Desde já nós abençoamos esta reunião e declaramos que estamos reunidos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou convidar vocês para abrir, se quiserem, ali a palavra do Senhor em 2 Timóteo. 2 Timóteo, o capítulo 1, do 3 ao 8. O texto fala assim: Dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho, segundo o poder de Deus. Fiz questão de ler desde o versículo 3, porque eu acho lindo a forma como Paulo se refere a Timóteo. Eu queria ser esse discípulo, eu queria que o meu mestre se dirigisse a mim com essa alegria, né? É nítido ver que Paulo o amava. E Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele escreveu enquanto ele estava preso em Roma. Não era a primeira vez que Paulo estava preso, aliás, provavelmente foi uma das últimas, porque essa epístola de Timóteo foi uma das últimas coisas que Paulo escreveu. A prisão onde ele estava certamente não era nem perto parecida com o que a gente imagina nos dias de hoje, né? Provavelmente não tinha cama ou não tinha sequer uma latrina. Provavelmente, durante as prisões, Paulo era torturado, e talvez essas palavras tenham sido escritas enquanto as costas dele sangravam da última chibatada. A prisão não era, naquela época, algo simples. Mas dentro desse pior cenário, Paulo preso diz ao jovem Timóteo que está solto: tenha coragem. Vocês têm que concordar comigo que se Timóteo estivesse voando no ministério, cheio de coragem, pregando, falando,
Paulo não iria o advertir com essa frase, mas talvez ele ia falar assim: glória a Deus pelo poder do Espírito Santo que opera em você, corajoso, siga fazendo isso. Mas Paulo fala para ele: em ti não habita espírito de covardia. Timóteo provavelmente estava com medo, especialmente depois de ver as prisões de Paulo, as perseguições, e de imaginar que tudo aquilo podia acontecer com ele, porque ele estava andando no mesmo caminho de Paulo. Mas Paulo veio para afirmar ao seu discípulo: não pare, não se acovarde, tenha coragem. Mas antes de dizer tenha coragem, Paulo lembra Timóteo de onde ele veio e lembra da fé que ele aprendeu de berço com a sua mãe e a sua avó. Aliás, aqui eu vou fazer um parênteses primeiro, né, as mamães e as vovós, a importância dos altares nos lares, de mostrar para os nossos filhos e para os nossos netos a nossa fé, de orar por eles, pois é nessa fé, na nossa fé, que eles vão se apoiar quando eles sentirem medo. Pensem nos seus filhos e netos agora e nas demonstrações de fé que vocês têm deixado, que nós temos deixado, pois é essa fé que vai sustentar quando eles estiverem enfraquecidos, mesmo que a gente não esteja perto deles, mesmo que eles tenham que tomar uma decisão completamente sozinhos. É nessa fé que nós professamos que eles vão tomar essas decisões. Talvez você fale para mim assim: não, mas eu não tive isso de berço e hoje eu tenho fé. Mas nós sabemos de onde a gente veio, eu sei de onde eu vim. Eu não vim de um berço cristão e eu sei o quanto é difícil caminhar através de uma fé que eu estou tendo que construir. Eu quero deixar um legado para minha filha, isso se chama legado. Antes de herança, de bens, eu quero deixar para ela um legado de fé. Mesmo que os nossos pais não tenham sido cristãos, que nós sejamos os primeiros crentes a quebrar isso e a deixar um legado para os nossos filhos e para os nossos netos. Mas para deixar esse legado é necessário ter coragem. E pesquisando sobre a palavra coragem, ela significa, lá no dicionário, moral forte perante o perigo, risco, bravura e intrepidez. Perante aos perigos e aos riscos, né? Significa bravura, significa intrepidez. Intrepidez significa não usar desculpas para enfrentar. Significa também firmeza de espírito para enfrentar a situação emocional ou moral que seja difícil. A coragem exige de nós ousadia para frutificar, mesmo em meio à adversidade. E esses dias a missionária Ana trouxe uma palavra falando sobre frutificação. E a pastora Fabiana também, há dias atrás, falou sobre continuidade. E eu achei lindo isso que o Espírito Santo tem me trazido ao meu coração, porque em meio aos cenários que a gente tem vivido, a gente precisa de coragem para continuar frutificando. Ele quer de nós, ele grita isso para nós o tempo inteiro. Em meio à pandemia, ele já gritava: não olhe para a pandemia, não pare de frutificar. No meio da ascensão do governo, que era um governo incerto, que a gente orou tanto para que não chegasse ao poder, e ao final chegou, e nós estávamos com medo, e o Espírito Santo gritava para a gente: não tenha medo, sou eu que estou no controle, não pare de frutificar. Em meio à guerra que a gente está vendo em Israel, ele continua falando a mesma coisa: coragem, não pare de frutificar. O medo é algo natural, é algo humano. Nós temos medo de situações que podem nos colocar em risco, em perigo, né? Isso é absolutamente normal. Instintivamente é o que nos mantém vivos até hoje. Os homens das cavernas necessitavam de ter medo para buscar um lugar que eles pudessem se sentir seguros e assim sobreviver. É normal sentir medo. Medo faz parte do nosso instinto defensivo. E Jesus também teve medo, medo do desconhecido. Quando ele estava no Getsemane, ele pediu para o Pai: afaste de mim esse cálice. Ele nunca tinha estado nem por um segundo separado de Deus. E ele sabia que havia de chegar esse momento em que ele carregaria os pecados e Deus não estaria mais com ele, porque Deus não habita junto com o pecado. E ele estava com medo dessa situação. Jesus teve medo, mas o mais importante é o que a gente faz com o medo. Jesus tomou a decisão dele, ele disse: seja feita a tua vontade, não a minha. Mesmo que eu esteja com medo, mesmo em meio a essa adversidade, eu vou lá e vou dar fruto, porque seja feita a tua vontade e não a minha. Isso já foi falado aqui no Tropa outras vezes, mas eu acho importante a gente relembrar que o oposto de amor não é ódio. O oposto do amor não é ódio.
O oposto de amor é medo, porque amor é vida em movimento. Medo é tudo que paralisa o movimento de vida. Nós devemos lembrar sempre que o medo é o que nos paralisa. O perfeito amor lança fora todo o medo. Quando o Espírito Santo me trouxe essa palavra, há uns meses atrás, eu guardei ela no coração. E ele foi trabalhando ela em mim durante algum tempo. Como eu disse, essa palavra, ela veio para mim alguns meses atrás, e eu guardei ela no coração, e o Espírito Santo foi trabalhando ela em mim. E ela começou quando eu estava lendo sobre Eliseu, quando Elias o chama para ser profeta em seu lugar, né? Passa, o Eliseu tá lá arando com aquelas juntas de boi, e Elias passa e joga a capa, e Eliseu o segue, né? Então, lá em 1 Reis 19:19, fala assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate, ele estava arando com as 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sobre ele a sua capa. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Pediu: Deixe-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, e então eu irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, pelo que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou a parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e deu a carne ao povo e eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou seu auxiliar. Só em 1 Reis 19, do 19 ao 21. O que me chamou a atenção nesse texto era que o jovem Eliseu, ele tinha de tudo para não ir. Ele estava na terra dos pais dele, ele estava trabalhando, ele tinha um trabalho, ele tinha conforto no seu lar, ele estava arando num lugar grande, com 12 parelhas de boi, então ele estava tranquilo, né? E quando Elias o chamou, ele foi e ele pede para dar um beijo de despedida em seu pai e em sua mãe. E Elias permite, ele vai, dá, faz a festa de despedida e vai embora. Quando um jovem chama Jesus e fala: Quero te seguir, mas antes deixa-me despedir dos meus pais, Jesus responde: Ninguém põe a mão no arado e olha para trás. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Isso está em Lucas 9. E aí eu comecei a orar e pensando: Senhor, se Elias e Eliseu são uma tipologia de Cristo com os seus discípulos, por que Elias permitiu que Eliseu fizesse essa despedida, se despedisse da sua família, e Jesus não permitiu? Eu ficava pensando sobre isso. E a resposta foi: porque Jesus sabia que ele estava falando para uma geração fraca e medrosa, de pais fracos e medrosos. Jesus sabia que o jovem que tinha lhe perguntado se poderia ir se despedir dos seus pais, provavelmente ia chegar em casa e os pais iam falar: Filho, você tem certeza que você vai? Você nem terminou os estudos. Por que você não se estabelece primeiro para depois pensar nessas coisas? Filho, não é perigoso. A gente vive uma cultura de medo. Jesus estava falando não só para aquele jovem, mas para nós. Nós vivemos uma cultura onde nós pensamos primeiro no que é perigoso e no medo. Os pais de Eliseu provavelmente falaram: Vai lá, filho, tenho orgulho de você ser profeta. Não se importando se eles iriam ver seu filho novamente ou não, incentivando o seu filho a seguir aquele ministério. E o Espírito Santo me falou: a falta de fé dos pais não sustenta a fé dos filhos em seguir o seu chamado. Por favor, prestem atenção nisso. A falta de fé dos pais não sustenta a fé dos filhos em seguir o seu chamado. Se a nossa fé não for suficiente, os nossos filhos não terão fé suficiente para eles seguirem o chamado deles. Ainda mais, né? Antigamente a palavra ela tinha peso, ela tinha validade. Então Eliseu disse que ia e que ia voltar, e ele foi e voltou realmente. Hoje em dia nós falamos que vamos e não voltamos. A palavra hoje perdeu totalmente a validade. Eliseu foi se despedir da sua família porque ele sabia que nunca mais poderia vê-los novamente. Queimou tudo o que poderia fazê-lo pensar em voltar para o seu trabalho anterior. Ele teve ousadia. E ainda chamou os amigos para um churrasco de despedida, porque ele sabia que não ia mais voltar ali naquele lugar. Ele teve espírito de intrepidez, de não se apoiar em desculpa. Ele queimou todas as desculpas que pudessem fazê-lo pensar
em voltar. Depois eu li sobre João Batista, um homem que viveu no deserto, se alimentando de gafanhotos e de mel, que pregava sobre arrependimento de forma audaciosa. Ele foi para o deserto para ouvir a Deus. Ele foi deserto para entender o que o Espírito estava falando para ele e para depois sair pregando. Jesus sabia que nós seríamos uma geração acomodada e covarde. Quantos pregadores hoje existiriam se a gente tivesse que ir para o deserto comer gafanhoto, ficar lá jejuando dias e dias para poder ouvir uma mensagem e trazer aqui para vocês? Eu mesma estou pregando para mim aqui, eu mesma não sei se eu estaria hoje aqui se eu não tivesse a Bíblia, se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu tivesse que passar 40 dias no deserto para buscar do Espírito Santo uma mensagem para trazer. Quantos pregadores hoje têm coragem de falar, raça de víboras, arrependam-se? Quantos vocês veem em cima do altar falando dessa maneira? João teve coragem, mas Jesus sabia que nós provavelmente seríamos atormentados pelo espírito do medo. E ele não nos condenou por isso. Ele sabia que sozinhos nós não conseguiríamos nos manter firmes e frutíferos na adversidade. Por isso que Paulo fala para Timóteo que não nos foi dado espírito de covardia. Jesus nos deu o Espírito Santo, um espírito de fortaleza, um espírito de poder de Deus, um espírito de amor que lança fora todo medo. E Paulo pede ao seu discípulo, portanto, não te envergonhes do testemunho do Senhor, nem de mim que sou prisioneiro. Às vezes nós nos envergonhamos, e a vergonha também é uma faceta do medo. O medo do que os outros vão pensar, o medo de ser rejeitado. Às vezes nós temos vergonha de orar antes de uma refeição, quando a gente está, por exemplo, num restaurante cheio de gente. Ou às vezes nós temos vergonha de orar para uma pessoa que está passando mal na rua. Quantas vezes eu fui no posto de saúde e não orei para aquelas pessoas que estavam ali? Fui ali, peguei, fiz o que eu tinha que fazer e fui embora. Nós temos vergonha, às vezes, de insistir pela 11ª vez em convidar aquele amigo para ir num culto, para ver uma live do Tropa. Ai, eu já falei tanto, ele nem vem. Temos vergonha de ficar incomodando. Quando meu marido estava afastado do reino, tudo que eu fazia para o reino ele achava que era muito. Ele achava que era demais. Eu vinha aqui assistir uma live do Tropa, ele achava que era muito. Tudo ele achava que eu estava fazendo demais. Estava lendo a Bíblia de manhã, ele achava que era demais. Tudo ele achava que era muito. E isso foi me acovardando. Eu comecei a não orar mais em casa, eu comecei a não orar mais perto dele, eu só lia a Bíblia quando ele não estava. Naquela época, a gente fazia live de oração, né, Daia? E aí eu falava para a Daia, eu preciso esperar meu marido sair, porque ele fica me enchendo o saco, eu não quero, eu preciso esperar meu marido sair. Até que um dia a ficha caiu, e eu falei, não posso viver dessa maneira, eu não posso viver com medo dentro da minha casa, de falar do reino de Deus. Então eu como pouco de manhã, eu comecei a levar a Bíblia para o café da manhã, a gente toma café da manhã junto, eu botava minha xícara de café, a Bíblia, e ficava lendo, falava, amor, você viu o que está escrito aqui? Olha só que interessante. E comecei a falar, e comecei a orar na frente dele, e eu começava a abençoar ele antes dele sair de casa. Tchau, amor, beijinho, beijinho, Deus te abençoe, que o Senhor te guarde nesse dia de trabalho. Passei a ter um pouco mais de atitude, um pouco mais de atitude. Mas isso mudou a vida na minha casa. A Maite começou a ter pesadelo, eu falei, amor, a gente tem que orar por ela, e você é o sacerdote dessa casa, você tem que orar por ela antes de dormir. Nós temos que orar junto com ela. E chamava ele para orar todo dia. Hoje é ele que me chama. Glória a Deus por isso. A gente conseguiu, eu consegui quebrantamento, né? Até que ele decidiu se reconciliar com Deus. Por causa de um pequeno passo, pequeno, minúsculo, sabe? Mas eu vejo que a gente às vezes tem medo, tem vergonha. Quantas vezes eu deixei de orar por alguém? Quantas vezes eu lembrei de uma pessoa e não liguei para ela? Quantas festas de aniversário eu fui, eu era a única crente na festa de aniversário, eu não orei pelo aniversariante para não constranger. Quantas vezes no jantar de família, quando meu irmão está aí, eu não oro porque meu irmão ainda é ateu, então eu não quero constranger, eu não quero intimidar. Só que hoje a gente tem que dizer uma coisa para as pessoas, sabe? Meu avô falava isso, as favas desse povo. Porque nós não podemos querer constranger as pessoas, mas a gente tem que aceitar tudo que fazem, com as bobiças
que vêm por aí, que postam, que falam. Então, nós temos, sim, que falar, que postar, que orar, que dizer, porque não nos foi dado espírito de covardia, não nos foi dado espírito de medo. E eu agora quero declarar sobre essa sala, sobre cada uma das que está aqui nessa sala. Para vocês que estão conectadas agora, que o espírito de medo saia. Eu declaro agora sobre cada uma de vocês que está conectada aqui nessa sala Zoom, que não tem mais espírito de covardia, que, como diz a pastora Fabiana, não tem mais essa bobiça. Espírito de covardia, bata em retirada agora, caia por terra todas as desculpas, toda a vergonha que nos impedem de frutificar. Que vocês sejam cheias do espírito de poder, que vocês sejam cheias do espírito de amor e do espírito de equilíbrio. Sejam cheias do Espírito Santo de Deus para iluminar lugares escuros e para dar fruto, muito fruto, mesmo em meio à guerra, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à adversidade. Nós somos chamados para ser luz. E se você ainda tem dúvida de qual é o seu chamado, eu não sei o que eu faço no reino, eu não sei qual é o meu chamado, o chamado é esse. Nós somos chamados para ser luz. Independente de onde a gente está, a treva bate em retirada, porque a luz ilumina. E ponto. A luz não pergunta para a treva, dá licença, a luz ilumina. Imagina um corredor escuro, bem comprido, bem escuro lá no final. E a gente, que a luz está aqui no começo do corredor, olhando e falando assim, mas está escuro lá no fundo, eu não vou até lá no fundo, eu não sei o que tem. Aí ora, Senhor, mostra para mim o que está lá no fundo daquele corredor escuro, para eu ver se eu vou ou não. Vamos, vamos, porque enquanto nós vamos iluminando. É nós, a luz, que vai chegar naquele corredor escuro até o final. Nós somos a luz que vai chegar nos lugares escuros. Nós somos a luz que veio para iluminar o final do corredor. Muitas vezes nós acabamos parados, querendo iluminar lugares onde nós mesmas não estamos dispostas a ir. Muitas vezes a gente quer que haja luz em casas, em famílias, pelas quais nós mesmos não estamos dispostos a ir lá visitar, a orar. Às vezes a gente ora, eu estou falando para mim, gente, eu estou pregando para mim isso também. A gente ora, Senhor, traz luz para o fulano, traz fulano para a luz, mas eu não quero ir lá visitar o fulano e aconselhar ele à luz da palavra, trazer uma palavra de esperança. Nós temos fugido de lugares nos quais a gente precisa ir. Nós temos fugido desses lugares. E nós temos que repetir todo dia, na frente do espelho, eu carrego luz, eu ilumino lugares. Aonde eu chego, as trevas batem em retirada. Eu possuo espírito de coragem e de poder. Vamos repetir isso para nós todos os dias quando a gente acordar. Porque eu sei que nós estamos vivendo tempos em que o medo quer nos calar. O medo quer nos parar. Essa é uma das armadilhas, essa é uma das ferramentas de Satanás. O que o Hamas tem feito? Mostrado o terror. Mostrado explicitamente o terror, para que a gente fique com medo. Só que nós sabemos o Deus que nós servimos. Nós temos certeza de quem é Deus sobre Israel. Israel não está com medo. Eles choram os seus mortos com certeza, mas eles não estão com medo. Porque eles sabem, eles reconhecem o Deus que eles servem. Voltando a Timóteo, a gente vê na Epístola de Filipenses que Paulo escreve com o auxílio de Timóteo, e que ambos, saúdam lá no começo da carta, e Paulo deixa claro todos os seus esforços para levar a palavra do Senhor a diversos lugares. Mesmo tendo sido preso, ele fala que mesmo as prisões foram benéficas. No capítulo 1, no verso 13, ele afirma com alegria que se tornou evidente ali para todos aqueles guardas do palácio e para os demais que ele estava na prisão por causa de Cristo. Estava alegre porque ele estava preso por causa de Cristo. E todos os que estavam ali na prisão reconheciam isso e conheceram a Cristo. Por causa disso, muitas pessoas passaram a pregar o evangelho. E mesmo na prisão, ele evangelizou o Onésimo e mandou ele de volta para o seu senhor com um pedido de perdão.
Isso é fruto em meio à adversidade. E Paulo conclui dizendo: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, agora também Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Está em Filipenses 1, 20 e 21. Definitivamente foi um homem de coragem. E para terminar, eu quero ler com vocês Mateus 10, 28, que fala assim: não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Aqui quem está falando é Jesus Cristo. E ele nos adverte a não ter medo, a não viver intimidado. Ele mesmo como homem pôde provar do medo, do desânimo, da falta de coragem, ele provou disso. Mas ele nos exorta que esse medo não pode nos paralisar. Mesmo que o nosso corpo sinta dor, mesmo que a gente sofra, esse sofrimento é aqui, é momentâneo. Como a pastora Fabiana fala, e ela falou isso para mim, eu achei lindo esses dias, somos sementes. Nós devemos entender que essa vida só vale a pena se quando nós morrermos, de nós nasça uma árvore frutífera. Sim, a gente é chamado para frutificar mesmo após a morte, porque assim como Pedro, como João, como Paulo frutificam até hoje. Assim como a avó de Timóteo e a mãe dele geraram frutos de fé, não fingida, quando ele estava com medo. Que a gente não tema tudo que ainda está por vir. Ao contrário, que quando nós sentirmos medo, a gente possa olhar para o amor, porque o amor lança fora todo medo. Que a gente possa olhar para o nosso amado e a gente possa viver aqui nessa terra de forma abundante em Cristo, para que a nossa semente frutifique, mesmo diante de qualquer adversidade. Amém?